Fala galera, tudo bem com vocês? Vídeo novo na área para falar sobre os bastidores do caso Daniel Alves e São Paulo. O que está acontecendo? O que motivou a entrevista que o jogador deu depois da conquista do ouro olímpico? E Yuri Alberto, jogador do Internacional, revelado na base do Santos, tem clube europeu de olho nele no mercado da bola. Aquele recado de sempre que você já conhece, deixa seu like, se inscreva no canal, manda seu comentário, porque me fortalece e me ajuda a crescer e é de graça, né? Senta o dedo aí. Começando o vídeo então falando sobre o Yuri Alberto, atacante do Internacional revelado na base do Santos. Recentemente na Gol Brasil, no fim de julho, a gente noticiou que o Inter recusou cerca de 10 milhões de euros, que dá aproximadamente 60 milhões de reais, pelo atacante do Internacional. À época se sabia que era um clube da Bélgica e um clube italiano que buscaram sondando informações sobre ele. O clube da Bélgica a gente conseguiu apurar e confirmar. É o Anderlecht, o clube da Bélgica que estava interessado no Yuri Alberto. À época, no fim de julho, o presidente Alessandro Barcelos disse para o Cristiano Silva, repórter que trabalha com a gente na Gol Brasil, que por esse valor de 60 milhões de reais não tem negócio. Ele avisou que não chegou a ser feita uma proposta oficial, chegou sim uma sondagem por meio de um empresário, André Cury, em relação a esses valores, mas que por 60 milhões de reais não tinha negócio. Agora a informação do Cristiano Silva, inclusive, é de que o Internacional nem sequer topa abrir conversa por menos de 15 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Direitos econômicos dele, a maior parte ligados ao Internacional. O Santos tem uma fatia de 10% também do jogador do Internacional revelado na Vila Belmiro, valorizado demais depois dos 3 gols que fez contra o Flamengo domingo no Maracanã, vitória por 4-0 do Internacional em cima do Flamengo no Maracanã. E Yuri Alberto, valorizado no mercado da bola, tem contrato até 2025. E o Daniel Alves, declarações que ele deu depois da conquista do ouro olímpico à seleção brasileira lá no Japão, não caíram nada bem no Morumbi. Deu uma entrevista exclusiva para o All Sport ao Demetrio Vecchioli, dizendo que o São Paulo falhou algumas vezes com ele e que ele não tinha falhado com o São Paulo. A gente foi tentar apurar como isso caiu primeiro no bastidor do São Paulo e não caiu nada bem. O clube, inclusive, se posicionou a respeito dessa questão. Mas, para além disso, o que motivou essas declarações do Daniel Alves? Segundo o empresário do Daniel Alves, o Fran Sérgio Ferreira, o São Paulo não cumpriu uma promessa de pagamento daquela dívida que tem pendente dos últimos anos por atraso nos pagamentos de direitos de imagem. Fran Sérgio disse, por meio da assessoria de imprensa do Daniel Alves, que o São Paulo, numa reunião em abril entre o staff do Daniel Alves e dirigentes do São Paulo, havia feito uma promessa de pagamento até junho ou no máximo até julho. Ainda de acordo com ele, por meio da assessoria de imprensa do Daniel Alves, ainda de acordo com o agente, o São Paulo, além de não ter pago nenhum valor, nenhuma parte da dívida, também não tocou mais no assunto, não retomou contatos para renegociar essa situação. Procuramos o São Paulo para dar a sua versão sobre isso. E aí eu vou ler, abrindo aspas, o posicionamento do São Paulo em relação a essa alegação de promessa de dívida não paga. Abre aspas. O São Paulo Futebol Clube não discute publicamente assunto de foro particular, principalmente à véspera de um jogo tão importante na Conmebol Libertadores. Fecha aspas para o posicionamento do São Paulo que nos foi enviado. Se refere ao Choque Rei, o clássico contra o Palmeiras, nesta terça-feira a partir das 9h30 da noite no Morumbi, jogo de ida das quartas de finais da Libertadores. Nos bastidores, dirigentes do São Paulo confirmam que de fato houve essa reunião com o Daniel Alves, com o staff dele, para falar sobre a dívida pendente dos últimos anos, mas que não foi feita a promessa de pagamento integral dessa dívida até esse prazo de junho ou julho, porque o São Paulo não teria como tirar da onde mais de 10 milhões de reais que deve ao Daniel Alves, essa dívida que é pendente dos últimos anos. Ainda segundo o clube no bastidor, sustenta que os valores deste ano de 2021 com o Daniel Alves estão em dia com ele especificamente. No meio disso tudo, o Daniel Alves se reapresentou ao CT da Barra Funda do São Paulo na tarde desta segunda-feira e treinou com o grupo, está à disposição do técnico Hernan Crespo e é dele a decisão sobre usá-lo ou não contra o Palmeiras. Daniel Alves que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos
na manhã desta segunda-feira e ele minimizou o tom das declarações que ele havia dado lá no Japão depois da conquista do ouro olímpico sobre se a relação estava desgastada com o São Paulo a partir de agora. Depois da vitória do São Paulo em cima do Atlético Paranaense por 2-1, da conquista do ouro olímpico da seleção brasileira no futebol masculino e às vésperas do clássico Choque Rei, o assunto do momento no bastidor do São Paulo é o Daniel Alves. Vamos ficar de olho. Quais serão os próximos passos desse assunto? Pessoal, eram essas as informações para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês têm algum comentário, por favor, mandem aqui. Deixem o seu like. Visualização sempre ajuda muito. Então, se puder espalhar esse vídeo para mais pessoas, eu agradeço. E senta o dedo no like para me ajudar. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a próxima.